Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo, irmãos, ele exorta aqui esta igreja, estes irmãos em Tessalônica, a respeito de 3 assuntos muito importantes, não é? Ele exorta-os à santidade, Eles exortam também ao amor fraterno, ao amor entre os irmãos e também ao trabalho. A vida cristã, irmãos, é completa, não é? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele cuida de nós como um todo. É Ele quem nos orienta quanto ao uso do nosso corpo, como devemos usar o nosso corpo. E aqui Paulo diz assim: olha, o vosso vaso, está se referindo ao corpo, o nosso corpo. Ele diz assim: deve ser usado em santificação e honra ao Senhor. Então nós honramos a Deus santificando o nosso corpo, não é? O nosso corpo. Ele exortando também quanto ao amor. O interessante é que ele fala algo que ele já ouviu, não é? Que os Tessalonicenses já tinham ouvido a respeito do amor. Mas ele diz assim: olha, eu vos lembro do mandamento que vocês receberam. Este mandamento é o próprio Deus que nos deu e que devemos observá-lo com relação ao nosso comportamento com o nosso irmão, com o semelhante, com o próximo, não é? O amor trata dessas relações com Deus e com o próximo. E fala a respeito do trabalho também, né? A respeito do trabalho. E aqui ele exorta faz algumas exortações a respeito do trabalho, dizendo: olha, procurem viver quieto, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, não é? Como já vos tenho mandado. Quer dizer, Paulo diz assim: essas coisas já falei com vocês antes, mas eu estou apenas trazendo a lembrança. Então, irmãos, quem acha que ser crente é apenas ter um rótulo, ter um nome de crente e viver de qualquer jeito, está enganado. Porque o Senhor, Ele nos orienta quanto ao uso do nosso corpo, quanto ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, com as pessoas que estão de fora, ao nosso redor, e quanto ao nosso próprio sustento, não é? Agora, por que Paulo estava falando isso, irmãos? Porque Paulo sabia que aqueles irmãos, eles estavam no mundo. Nós estamos no mundo. E o mundo está cheio de muita coisa ruim. Está cheio de muitas coisas ruins. Gente fazendo coisas erradas o tempo todo. Dentro da nossa casa, ao nosso lado, na nossa rua, lá no lugar onde você trabalha. E você pode ser influenciado por isso e praticar estas mesmas coisas que eles praticam, que o mundo pratica, e que torna-se uma coisa normal, torna-se uma coisa natural para eles. Fazer essas coisas para eles é uma coisa natural, mas para o crente tem que obedecer a Deus. O crente tem que viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, não é? Jesus nos orientou quanto a isso, que nós devíamos guardar a sua palavra enquanto estivermos aqui. Acontece, irmãos, que aquelas coisas difíceis, nós queremos nos livrar dela. Já viu uma atividade bem difícil? Uma coisa que é difícil de fazer? Você quer se livrar daquilo ali. Você quer colocar outra pessoa para fazer. Você quer arranjar uma desculpa para não fazer, né? Por quê? Porque é difícil. Quanto mais difícil, mais resistência você tem de querer fazer. E amar o próximo é algo difícil, né? É algo difícil, não é fácil amar o próximo. Às vezes a gente fica até assim: como é que eu faço para amar, para mostrar que amo ao meu próximo, né? Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: quanto, porém, ele está falando da santificação, depois ele para e diz: vamos entrar no outro assunto.
Quanto, porém, ao amor fraternal, ou seja, ao amor entre os irmãos, não necessitais de que vos escreva. Não é necessário vos escrever com relação a isso, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou falando algo que vocês já receberam do próprio Deus. Deus mesmo já falou para vocês essas coisas, que vos ameis uns aos outros. Então este é um mandamento que eu estou dando. Eu não tenho nem necessidade de escrever a respeito disso, mas eu estou dando um mandamento que vocês já receberam do próprio Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Paulo diz, meus irmãos, o que eu estou falando aqui é algo que vocês já sabem. Eu não tenho necessidade de escrever mais sobre isso. Vocês já estão inteirados dessas coisas. E vocês já fazem isso em toda a Macedônia. Ou seja, eu já sei que vocês fazem isso em toda a Macedônia. Agora, qual é a minha exortação? Qual é o meu pedido? O que eu peço para que vocês façam? Eu quero que vocês continuem a progredir cada vez mais nisso. Eu quero que vocês aumentem nisto, em amar os irmãos. Não é que vocês não estejam fazendo, mas eu quero que vocês progridam cada vez mais nisto. Às vezes falamos, irmãos, uma coisa na igreja, uma semana depois falamos novamente, uma semana depois falamos novamente, porque nós queremos, não porque os irmãos não estão fazendo, mas porque queremos que os irmãos progridam cada vez mais naquilo, que os irmãos cresçam naquilo, porque é bom para os irmãos. Quem não gostaria, irmãos, de fazer a vontade de Deus, de tentar ou de procurar agradar o Senhor? Como é que nós procuramos agradar o Senhor? Fazendo o que Ele manda, não é? Nós agradamos a Deus fazendo o que Ele manda. Quando eu estou fazendo as coisas que o Senhor me manda fazer, eu estou procurando agradar a Deus. Estou procurando agradar a Deus, porque eu estou procurando ser zeloso naquilo que Deus nos mandou fazer, me mandou fazer. Então, o que acontece, irmãos? Como eu falei, algumas coisas que a gente ouve da parte do Senhor e que é difícil para fazer, nós queremos, nos ver livre delas. E o amor fraterno não é diferente. É muito difícil amar os irmãos, amar uns aos outros não é fácil. Tanto é que isso vem da lei, não é? Vem da lei. Lá na lei, Deus determinou o decálogo, os 10 mandamentos. Nós estamos estudando na escola dominical, e lá está dizendo como deve ser o meu comportamento para com o meu irmão. Porque Deus sabia, irmãos, ou Deus sabe que o homem, ele é mau, lá no seu coração ele é perverso. Se você lê o livro de Deuteronômio, você vai lendo o livro de Deuteronômio e vai olhando o cuidado de Deus para com as pessoas. E lá em Deuteronômio ele está dizendo assim, olha, se teu irmão perder alguma coisa e você achar, e você souber que aquilo é dele, devolva seu irmão. Se você não souber de quem é, guarde em casa, e assim que aparecer o dono, devolva. Ele diz para que ele cuide bem do estrangeiro, não é por aquele estrangeiro que ele vai explorar. E se você tem um trabalhador, cuide bem do seu trabalhador. Se é por diária, no final do dia paga a sua diária. Eles, quando você for fazer uma casa, coloque parapeitos na casa, ou seja, aquelas paredinhas, para que ninguém venha a cair de cima da sua casa. Veja o tamanho de preocupação de Deus com relação às outras pessoas, como Deus estava incutindo neles a necessidade de ter zelo pelo outro.
de ter cuidado pelo outro. Aí, irmãos, o que a gente vê no mundo? O que a gente vê no mundo? Gente prejudicando gente. Não é assim? A gente vê pessoas falando mal dos outros, matando, assassinando, roubando, destruindo a vida do outro, caluniando, né? Fazendo injustiça aos outros. É isso que a gente vê no mundo. Isso é o próprio do mundo. Eu pergunto, o crente pode conviver com isso, mas ele tem que fazer essas coisas? Ele não pode fazer essas coisas, não é? Tem gente que acha que matar é só tirar a vida. Para Jesus, matar é destruir a reputação de uma pessoa, é caluniar uma pessoa, é tirar o ânimo de uma pessoa, a personalidade daquela pessoa, não é? Cai a zero. Por quê? Porque fulano falou dela, falou mal, detratou, né? A gente faz, lá no mundo a gente vê as pessoas fazendo acepção de pessoas, não é? Quem é pobre não tem valor, quem de determinada raça não tem valor, quem de determinada cor não tem valor. Mas o cristão, irmãos, não pode fazer acepção de pessoas. Tem que tratar todas as pessoas igualmente, não é? Seja rico, seja pobre, seja de que classe social for, são todos filhos de Deus, são todas pessoas que merecem o nosso respeito. Então temos que ter um tratamento, irmãos, diferenciado. Nós falávamos aqui, quinta-feira passada, lá em João, 1 João capítulo 2, o apóstolo João dizendo: irmãos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isto não vem de Deus, é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? Glória a Deus. Então Paulo estava exortando aqui os irmãos, dizendo: irmãos, eu sei que vocês amam. Então, se vocês amam, vocês não praticam as mesmas coisas que você vê sendo praticadas aí fora. Existe o ditado do jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é quando você quer tirar vantagem em tudo. Você quer passar a ser o primeiro da fila, né? Quer passar na frente dos outros. Você quer tirar vantagem em todos os momentos. Que você puder sair na vantagem, você sai até se gabando porque conseguiu. Às vezes fazendo injustiça, passando na frente dos outros, falando mal dos outros, destruindo os outros, passando por cima dos outros. E isso não é do cristão. Deus não se agrada com isso, né? Deus não se agrada com isso. Lá em Lucas, no capítulo 10, os doutores da lei estavam preocupados com aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando a respeito deste assunto, e eles, tentando Jesus, levantou-se um doutor da lei dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, Jesus estava dizendo: você conhece a lei, o que a lei está dizendo? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: faze isto e viverás. Basta você fazer isso e você vai viver. Então ele, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, querendo se livrar dessa lei, querendo se livrar dessa responsabilidade, disse assim: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Ora, em Tessalonicenses capítulo 4, pastor Rodão leu esta noite, Paulo estava exortando aqueles irmãos dizendo: quanto porém ao amor fraternal, não necessidade que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
Aí esse doutor da lei diz assim: e quem é o meu próximo? Aí Jesus diz: está certo, você quer saber? Eu vou lhe responder. Jesus disse: descia de Jerusalém para Jericó, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse: cuide dele, e de tudo mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, que parece, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aquele homem, porque ele era judeu, ele poderia ter dito, né? Foi o samaritano. Mas qual foi a resposta dele? O que usou de misericórdia para com ele? O que usou de misericórdia para com ele? Ele poderia ter dito: foi o samaritano. Mas eles tinham rixas, eles não se davam bem. E ele disse: foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Amar o próximo, irmãos, é algo prático, é algo que requer trabalho, é serviço, não é palavras, não é discurso, é o que você faz. E isso implica em vida eterna, porque aquele homem disse: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tu sabes a lei. E ele disse: sei, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: faze isso e você vai ter vida eterna. E ele disse: então quem é o meu próximo? Querendo se livrar, querendo fugir da responsabilidade. E Jesus disse assim: olha, eu vou te contar uma parábola. Vi um sacerdote, um homem que todos esperam, que tenham no coração amor e compaixão, e vi uma pessoa que tinha sido assaltada, estava meio morto, estava sozinho, sem ninguém para ajudar. Esperava-se que aquele sacerdote fosse até aquele homem e cuidasse daquele homem. Poderia ser um judeu, era um dos seus irmãos, mas ele passou de largo. Isso, irmãos, faz referência à religião formal. A religião formal apenas dá forma, falta compaixão, falta misericórdia da parte do Senhor no coração dessa religião. Aí depois veio o levita. O levita era o homem que cuidava das coisas do templo, dos utensílios do templo. Então, se ele estava tão envolvido com as coisas de Deus, esperava que esse levita também fosse um homem que fosse ali e usasse de misericórdia para com aquela pessoa. De igual forma, era judeu, passou de lado, não fez nada. Aí por último veio um samaritano, que é inimigo dos judeus. Passa a ver aquele homem, para a sua viagem, tira dinheiro do seu bolso, o hospeda, paga as suas despesas, ainda deixa uma provisão para a frente e diz mais: se o senhor da hospedaria precisar de mais alguma coisa para cuidar deste moço, pode colocar na minha conta que quando eu voltar eu pago. Veja, irmãos, Jesus pergunta para aquele doutor da lei: agora você sabe quem é o próximo dele? Então ele disse: é aquele que usou de misericórdia. Muito bem. Então quem é o nosso próximo, irmãos? É só os irmãos aqui da igreja? É só quem eu estou vendo? É só a minha família? É só os que estão em casa? Não, são todas as pessoas que eu conheço, que estão próximo a mim, que estão ao alcance de mim, aquele que eu posso fazer alguma coisa por ele. Então, se eu posso fazer, independe se ele é crente, se ele não é crente, se ele é bom, se ele é mau, se ele é de outra raça, se é de outro país, não interessa. Ele é o meu próximo, é a pessoa que está próximo de mim, a pessoa que precisa de mim naquela hora. E eu não posso cerrar o meu coração. Por quê? Porque recebi uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor que diz:
ame o seu próximo, ou seja, busque o bem daqueles que estão próximo de você. Não feche o seu coração para eles. Então é Deus que está dizendo que eu faça isso. Agora, irmãos, nós vivemos num mundo, como eu falei, mal, onde as pessoas não se tratam bem, onde as pessoas se ferem umas às outras, procura destruir umas às outras, procura acabar com a vida uma das outras. Nós não podemos olhar para este mundo, irmãos, e seguir este exemplo, porque nós devemos demonstrar o amor que temos uns para com os outros. Então devemos respeitar a vida do próximo, não é? Então quem ama o próximo respeita, não mata. Quem ama o próximo não fere. Quem ama o próximo não tira o que é dele, não rouba-lhe, não furta, não toma o que é dele, do que lhe pertence. Também a sua honra, o respeito que ele tem, você zela por ele. Você não procura destruir aquilo que é dele, que é patrimônio dele, a personalidade dele, o caráter dele, não é? Você não procura destruir. Então nós precisamos entender quem é o nosso próximo, aquelas pessoas que precisam de nós, aquelas pessoas que carecem do nosso amor, da nossa ajuda, e devemos ter esse entendimento. Não fazer como aquele homem que era doutor da lei. E aí, Senhor, quem é o meu próximo? O Senhor já está dizendo que o seu próximo é todo aquele que está ao seu alcance. E eu pergunto, quem é o mais próximo mesmo? É a sua esposa, seu esposo, né? Seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas que lhe cercam. Estas são as pessoas mais próximas suas, e é onde você deve exercer o amor. Deus disse que devemos amar o próximo, porque somente, irmãos, amando o próximo é que nós vamos mostrar que amamos a Deus. Não tem como eu provar que amo a Deus sem amar o próximo, porque Deus, em sua essência, Ele é amor. João diz: Deus é amor. Deus é amor. E quando Ele nos manda fazer algo, Ele nos cobra. Ele diz, João diz que é impossível eu dizer que amo a Deus se aborreço meu irmão. Se eu não consigo amar o próximo, como eu vou fazer, como eu vou dizer que amo a Deus? Porque primeiramente Deus me ama, e aí eu tenho que reconhecer o amor de Deus. Quem é que ama o seu próximo, senão aquele que é amado por Deus? Aquele que tem o amor de Deus no seu coração, esse tem amor para dar ao seu próximo. Porque, irmãos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu só consigo amar o meu irmão porque Deus me ama, e esse amor com que Ele me ama faz com que eu ame os meus irmãos. Então como é que eu posso ter dúvida se Deus me ama, se eu amo os meus irmãos? E se eu amo os meus irmãos, é uma prova de que eu amo a Deus. É muito bom saber que Deus nos ama, irmãos. É muito bom. É muito confortável saber que Deus nos ama, porque o seu amor para conosco é um amor protetor, é um amor que protege, é um amor que guarda, é um amor que salva. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Paulo diz: possa ser que alguém, por melhor que seja, não é, entregue-se para ser morto por alguém, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, nós devemos amar o próximo.
Então amar o próximo não é algo que eu possa chegar e dizer: eu não gosto do irmão fulano. Não tem aquelas pessoas, né, que antipatiza a pessoa pelo falar, pelo agir, por alguma coisa. O crente não pode ser assim, irmãos. Eu não gosto do fulano, eu não me afeiçoo com o irmão fulana, com o irmão fulano. Então existe aquela barreira. Se Deus determinou, irmãos, que eu devo amá-lo, então não é uma opção que Deus está me dizendo, que Ele está me dando, Ele está me dando uma obrigação. Eu devo amar esta pessoa que está precisando dos meus cuidados, seja ela quem for. Eu tenho que demonstrar amor por ela, porque é isso que Deus espera de mim, que demonstre amor por ela. E às vezes Deus coloca diante de nós situações difíceis mesmo, para que a gente prove que amamos as pessoas, que demonstramos amor pelas pessoas, não é? Então somos provados com relação a isso. Então quando nós amamos as pessoas, nós não debochamos das pessoas, nós não falamos mal das pessoas, nós não humilhamos as pessoas, não é? Tudo isso é a prova de quem ama. Quem ama não faz essas coisas. Quem ama não fere com palavras, não é? Não lhe tira os seus direitos, não lhe oprime. O crente não oprime ninguém. O que é oprimir? É obrigar as pessoas a fazerem algo contra a sua vontade. Isso é uma opressão. O amor de Deus é um amor que não oprime. Certa vez Jesus olhou para os seus discípulos, ele estava dizendo umas palavras duras, né? E os seus discípulos ficaram assim, meio de cabeça baixa, pensando naquilo que Jesus estava fazendo, e começou a sair gente, começou a sair gente. E Jesus olhou para eles e disse assim: e vocês? Vocês querem também seguir com eles? E eles disseram: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Tu tens aquilo que nós precisamos. Nós queremos a vida eterna. Glória a Jesus. Às vezes as pessoas se frustram para a igreja, irmãos, quando vêm para a igreja, porque quando chega na igreja, querem carro, querem casa, querem emprego, querem uma cura, quer a cura do filho, a cura do esposo, quer que o esposo deixe de beber, que o filho saia das drogas. Elas querem isso. Aí quando Jesus chega assim: eu quero que você ame o próximo, esse é o seu dever, a sua obrigação. Não, Jesus, é assim é demais. Assim, aquela vizinha que eu tenho, eu não consigo nem olhar para ela, imagine amar ela, não é? E aquele fulano, e começa a lembrar das pessoas que ela tem ódio, que ela tem raiva, que ela não tem nem disposição para olhar. Imagine ter que amar, ter que cuidar, ter que tirar dinheiro do bolso para custear o bem-estar dela, a felicidade dela. Então você se sente todo melindrado. Não, Jesus, está muito duro. Quem é meu próximo? E começa a fazer perguntas para o Senhor. E Jesus diz: você sabe o que eu estou falando. Igual Paulo dizendo aos Tessalonicenses: o que eu vou falar para vocês não precisam nem ouvir de novo. Eu não precisaria nem escrever isso, porque Deus mesmo falou para vocês, e vocês já o fazem, e fazem bem. Eu só quero que vocês cresçam cada vez mais, que cresçam cada vez mais nisso. Buscar o bem, irmãos, do próximo, buscar o bem-estar do próximo, é o supremo dever do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Veja o que é que João diz no capítulo 4 de 1 João 4, versículo 16. Quinta-feira nós falamos do versículo 15 ao 17, mas veja o que ele diz. No versículo 7, ele diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio ouvistes. Este antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes, ou seja, não é nada novo.
Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Isso aqui no capítulo 2, né? No versículo 4, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: e nós conhecemos que cremos no amor que Deus nos tem. Cremos no amor que Deus nos tem. Ou seja, você ama a Deus, saiba que Ele ama você também. Como é que eu sei que amo a Deus? Amando o próximo. Como é que eu sei que Deus me ama? Pela fé. Eu sei que Deus me ama. Ele diz assim, versículo 16: e nós conhecemos e cremos. Cremos, eu tenho fé, eu confio no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Por quê? Porque Deus é amor, e quem está em amor está nele, e Deus nele, e ele em Deus. Ou seja, se Deus é amor e eu amo, eu estou em Deus, e Deus está em mim. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é a essência do amor. Então, onde existe amor, Deus está presente. Deus está presente onde existe amor. Já imaginou, irmãos, um lar sem amor? Deus não está presente neste lar, não tem amor. Um casal que não se amam, Deus está entre eles? Não, porque não tem amor. Deus é amor. O versículo diz que Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porquanto o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se eu não consigo amar meu irmão, que eu consigo olhar para ele, enxergar ele, ver os defeitos, ver as virtudes dele, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Não é? É o que diz a palavra do Senhor. Veja o versículo 21, ele diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não tem esse negócio de dizer que eu só amo a Deus. Você vai mostrar que ama a Deus quando você ama seu irmão, vai mostrar que tem amor no seu coração. Então o amor, irmãos, é um dever, não é? É um dever, é um exercício da vida cristã, é algo que eu tenho que fazer, que exercitar, é algo que está todo dia comigo, e eu tenho a obrigação de fazê-lo. Não posso me fugir ou me furtar deste dever. É o meu dever, a minha obrigação, amar o meu próximo. Então, se eu não estou fazendo isso, eu não estou atentando para a lei de Deus, porque amar é a essência de Deus. Então, se você ama Deus, você tem o amor de Deus, então você pode testemunhar deste amor, não é? Você pode dar testemunho do amor de Deus. Outra pessoa não, mas você pode dar testemunho de que Deus lhe ama. Você pode chegar para alguém e dizer: Deus me ama, eu sinto o amor de Deus no meu coração. Por que que eu sinto que Deus me ama? Porque Ele está em mim. Eu sinto a presença de Deus, eu recebi dele salvação, eu recebi dele justificação, eu recebi dele o perdão dos meus pecados, eu recebi dele a santificação, eu recebi dele a regeneração, um novo nascimento, eu recebi dele a condição de filho de Deus. Foi ele que me colocou neste patamar, nesta condição. Eu recebi a promessa de morar no céu, eu tenho dele uma promessa que ele vai me levar para estar com ele para sempre. Isto está bem firme no meu coração. Se essas coisas estão guardadas no seu coração, se existe essa confiança dentro de você, é porque você ama Deus e Deus lhe ama também. Nós não podemos duvidar, irmãos, do amor de Deus.
Porque se duvidamos do amor de Deus, todas as coisas que Ele nos deu foi por seu amor, é fruto do seu amor, tem origem no seu amor. A salvação do homem tem origem no seu amor. Então, irmãos, veja que aquele que conhece a Deus, aquele que diz que ama a Deus, ele tem o dever também de amar o seu irmão. Agora, quem ama a Deus e quem ama o seu irmão tem paz, não tem? Tem paz no coração. Por quê? Porque você não tem inimigos, não é? As pessoas podem até criar inimizades com você, mas você tem paz com ele, porque você o ama. Quando você ama uma pessoa, por mais que a pessoa se levante contra você, mas o amor que está no seu coração não permite que você seja ferido, machucado, maltratado, ao ponto de ficar amargurado com aquela pessoa. O amor de Deus lhe protege, o amor de Deus lhe guarda. Você não consegue olhar para aquela pessoa com cara feia, nem ter ressentimentos, porque o amor, ele cobre, irmãos, a multidão de pecados. O amor é como bálsamo, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Então é como aquilo que une, né? Então, quando existe amor, existe a possibilidade da união. Por quê? Porque a união, ela precisa estar alicerçada no amor. Onde não existe, irmãos, amor, não há união. E se não há união, não há paz. Então, quando você ama a Deus e quando Deus lhe ama, você tem paz com Deus, você tem paz com seus irmãos, não é? O amor lhe proporciona uma vida de paz, uma vida de experiência com Deus. Você pode testemunhar do seu amor com Deus, e esse seu amor para com o próximo, ele se manifesta através do seu serviço para com o próximo. Veja, o sacerdote viu aquele homem que estava à beira do caminho. Ele viu, ele olhou, ele percebeu, ele avaliou a situação daquele homem. O levita também viu, ele avaliou a situação daquele homem, mas eles não se mostraram como o próximo daquele homem. Quem foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então, o amor é serviço, o amor é se desgastar em função do outro, o amor é servir o irmão, é suprir as suas necessidades, é não fechar o seu coração, é não ser avarento. Veja que até a avareza desaparece, porque ele tirou do seu dinheiro, pagou a hospedagem daquele homem e disse: se alguma coisa mais você gastar, você pode me avisar. Não vou me aproximar desse irmão, não. Esse irmão, todas as vezes que me vê, ele me pede 10 reais. Mas se você tem para dar, dê. Não é? A Bíblia diz: dá a quem te pede. Quem sabe Deus colocou ele para ver exatamente onde vai a sua generosidade, né? Para te livrar da avareza, guardar o teu coração de ser avarento, né? Para você não ter amor ao dinheiro. Veja, interessante, falando de amor, a gente coloca o amor. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Depois diz assim: amar a Deus e ao próximo. Agora Deus diz assim: não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Amar o dinheiro é ter avareza, é ser avarento, se apegar a tal ponto ao dinheiro que deixa de fazer o bem a alguém, tendo condição de fazê-lo. Por quê? Porque está apegado ao dinheiro, né? Aquela pessoa muito apegada, deixa a família passar fome, passar necessidade, não compra o pão de casa, não paga as contas, só porque não quer gastar o dinheiro, é muito apegado ao dinheiro. Isto é avareza. A Bíblia diz que isso é como se fosse idolatria, e quem faz essas coisas não vai para o céu. É amor ao dinheiro. Então, irmãos, devemos mostrar que amamos a Deus através do nosso serviço, através do nosso serviço. Capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Versículo 2: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, irmãos, quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, né? E quando nós amamos a Deus, nós demonstramos isso através do nosso serviço, através do nosso esforço para ajudar os nossos irmãos. Nós não procuramos ser negligentes naquilo que Deus nos deu como responsabilidade, né? Como responsabilidade. Então, podemos mostrar esse amor que temos ao próximo de que forma? Levando a palavra de Deus até elas, não é? Evangelizando. O evangelismo é uma forma de demonstração do amor de Deus. Por quê? Porque você não quer que aquela pessoa vá para o inferno. E você sabe, se ela não ouvir de Jesus, ela vai para o inferno, mas você a ama, você não quer que ela se perca. Então você evangeliza. Então você vai se esforçar, você vai orar a Deus por ela, você vai na casa dela, vai falar de Jesus para ela, vai insistir para que ela tenha um encontro com Jesus. O evangelismo, irmãos, é fruto do amor ao próximo. Agora, quando você vê a igreja fugindo do evangelismo, não porque não tenha tempo, mas porque não quer sair de casa em casa, de porta em porta, de rua em rua, levando o conhecimento de Jesus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, você está demonstrando que não ama aquelas pessoas, que não ama aquelas pessoas. Mas quando você se dispõe a isso, quando você se dispõe a evangelizar, a falar de Jesus, a buscar fazer com que aquelas almas sejam salvas, você está demonstrando com isso que você ama aquelas pessoas, que você se preocupa com elas, que você quer o bem-estar delas, que você quer a felicidade delas. E começa, irmãos, pela felicidade espiritual, pelo bem-estar espiritual, pelo bem-estar da alma dela. Da alma dela. Jesus primeiro quer saciar a fome da alma, a sede da alma, e depois suprir a fome de pão e a sede de água. Da mesma forma nós, às vezes, irmãos, a gente olha para a igreja, os irmãos estão sensibilizados, irmãos, vamos fazer uma campanha beneficente, vamos arranjar roupa, vamos arranjar comida, e vamos atentar para aqueles irmãos lá daquela comunidade. Eu fico observando, antes de atentar para a necessidade material, não atentam para a necessidade espiritual. Quantas vezes foram lá falar de Jesus para aquelas pessoas? Quantas casas visitaram? Quantas literaturas entregaram? Quantos momentos de oração tiveram na presença de Deus pedindo para Jesus salvar aquelas pessoas? Aí querem fazer igual as pessoas do mundo. Primeiro atentar, porque, irmãos, as pessoas do mundo veem a igreja como uma entidade filantrópica, mas a igreja não é entidade filantrópica. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, é o corpo místico de Jesus, ou seja, ela tem a sua natureza espiritual. Jesus não veio para o judeu ser o governador dos judeus, ser o rei dos judeus, lá aqui, para libertar eles do poder de Roma. Não, ele veio para governá-lo, mas o reino eterno de Cristo, para reinar sobre eles eternamente, não é? É um reino espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito, não é? Então, primeiro a gente quer ver, irmãos, as pessoas supridas da sua fome espiritual. Jesus estava lá no poço de Jacó, lá em Samaria, com aquela mulher lá no poço, e aquela mulher chegou para tomar água, para pegar água, e Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: eu não tenho com que tirar, o poço é fundo.
Aí Jesus diz assim: então se você pedisse água que eu tenho para te dar, eu te daria água e você não precisaria mais tomar novamente. E aí ela fica encantada com aquela palavra de Jesus e diz: Senhor, dá-me desta água. Que Jesus diz assim: você tem uma outra sede, além dessa que faz você vir todo dia aqui no poço. E você tem uma outra sede, que é a sede espiritual. Eu quero sanar esta tua sede espiritual. Primeiro, depois eu posso prover a água do poço, mas primeiro eu tenho uma água que você não conhece e eu quero te dar esta água. Então é interessante quando você chega com a cesta básica, com roupa, mas primeiro chega para essas pessoas e diz assim: olha, você tem fome de outra coisa, você tem fome de Deus na sua vida. Primeiro eu quero que você conheça Jesus, e você não vai mais correr atrás dessas coisas que são materiais. Jesus disse isso para os seus discípulos, olhando para os seus discípulos assim: não sejam como os gentios, que andam atrás de comida, que andam atrás de bebida, que andam atrás de água. Não sejam como eles. Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas materiais vos serão acrescentadas. Quando colocaram um paralítico diante de Jesus, ele disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles poderiam ter dito assim: mas ele não veio aqui para isso, ele veio aqui para ser curado. Mas Jesus sabia que a alma dele precisava de perdão, que ele precisava daquilo que todo homem precisa: o perdão dos seus pecados. E alguém murmurou, e alguém disse: quem é este que perdoa pecados? Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. E ele levantou-se e andou na presença de todos. Irmãos, o maior milagre que Jesus pode operar na vida de uma pessoa não é encher a casa dela de bens, não é lhe dar uma poupança, uma aposentadoria ou dinheiro para ela viver o resto da vida. Não é curar ela da pior enfermidade que possa existir. Não, isso não é o maior milagre. O maior milagre é salvar a alma desta pessoa, porque com a alma salva ela vai para o céu. Se aquela enfermidade o levar para a eternidade, ela vai salva. Se ela passar fome aqui na terra, mas ela é salva em Jesus. Ela pode até fazer com aquele homem que juntou muitos tesouros, encheu os seus celeiros e disse: ó, minha alma, tu tens bens agora para muitos anos, você deve comer, folgar, se divertir, fazer o que você quiser. E aí o Senhor disse assim: olha, hoje à noite te pedem a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus disse: assim são aqueles que são ricos neste mundo, mas não são ricos para com Deus. Não são ricos para com Deus. Portanto, irmãos, amar o próximo é se envolver no bem-estar da sua alma, é buscar a salvação da sua alma, porque eles estão em trevas e eles não sabem para onde vai. É ter o olhar de Jesus, de ver este mundo cambaleando, indo, cada um com o seu propósito, com a sua mente, desviando-se de Deus, andando como ovelhas que não têm pastor. Trazê-las para a presença de Jesus. E nós também demonstramos o amor que temos pelas pessoas, suprindo as suas necessidades físicas, materiais. Se você sabe que o seu irmão está passando necessidade, e você fecha o coração, mesmo sabendo que aquela pessoa precisa de algo para comer, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Então nós podemos demonstrar o amor para com o próximo, o amor para com o próximo, tanto evangelizando como praticando a beneficência, praticando o cuidado com os irmãos, o cuidado com aqueles que estão próximos de você, não endurecendo e fechando o seu coração. Portanto, irmãos queridos, que possamos demonstrar o amor que temos a Deus em nosso coração, através das nossas atitudes, do nosso serviço, das nossas obras. Talvez, irmãos, seja tempo, eu acho que já chegou o tempo de pararmos e começar a pensar e fazer uma reflexão: Senhor, em que estou falhando na tua palavra? Será que eu não estou amando o próximo como o Senhor espera que eu ame?
Será que tem algo que precisa ser melhorado em mim? Ou se eu estou fazendo, não estou fazendo bem feito, porque eu quero te agradar? Que este culto sirva, irmãos, para nós pensarmos sobre isso, fazer um autoexame. Não precisa ninguém chegar para você e dizer: você precisa amar mais o seu irmão. Não, você mesmo tem que ter consciência. Onde é que eu estou falhando, meu Senhor? É um dever, é uma obrigação que eu tenho como cristão de amar o meu próximo. E em que estou falhando? Eu preciso cumprir isso na minha vida. Porque, irmãos, o mundo, quando olhar para a igreja e ver a igreja se amando uns aos outros, o amor de Deus reinando em nosso meio, eles vão ser atraídos para cá. Porque no mundo não existe amor. No mundo as pessoas vivem o ódio, a desavença, as brigas, as guerras, o falar mal, o destruir o outro. Mas quando você chega aqui na igreja, você não pode encontrar este ambiente. Este é o ambiente do mundo. Isso você vê lá no mundo. Aqui nós temos que zelar, que proteger a vida do nosso irmão. Se alguém falar do seu irmão, você diga: epa, pera lá, espera lá. Você está falando do meu irmão. Ele é membro do meu corpo. Você está falando de mim também. Vamos orar por ele. Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir por ele ao Senhor. E vai fechando, irmãos, as portas, as brechas que o inimigo tem procurado abrir no corpo da igreja. Vamos fechar essas portas. Vamos crescer em amor. Eu já sei que os irmãos se amam. Eu sei que os irmãos amam o seu próximo. Mas eu quero que os irmãos abundem cada vez mais, progridam cada vez mais no amor uns para com os outros. Se eu, irmão, que sou humano, sou falho, eu consigo ver muitas vezes a falta de amor em determinadas atitudes de alguns irmãos, imagine Deus. Imagine Deus. Ele está vendo as nossas vidas, as nossas atitudes, o nosso comportamento dentro da igreja e lá na rua, lá na casa onde você mora. Que Deus nos abençoe.